Graça e paz, bom dia. Muito feliz de estar novamente com vocês para mais uma aula sobre o senhorio do Senhor Jesus. Vamos orar então para iniciar. Deus amado e Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos, Pai, teu santo e poderoso nome. E te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até agora, Pai, por todo cuidado, por todo livramento, meu Deus, pelo teu amor, pela tua provisão, nós te damos graças, Senhor. E pedimos, Senhor, abençoa-nos, meu Deus, em mais um estudo da tua palavra, que o Senhor nos dê a sabedoria, Pai, o discernimento e a disposição para obedecer. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o senhorio do Senhor Jesus. E estamos iniciando agora o capítulo 8, como o mundo conhecerá a Deus. E nós vimos no final do capítulo 7 que é papel da igreja fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus, como está lá em Efésios 3:10. É papel da igreja anunciar a obra de amor eterno de Deus através da pessoa do Senhor Jesus. Então, como o mundo conhecerá a Deus? Através da igreja. Nós é que vamos fazer conhecido a Deus, fazer o seu amor conhecido, fazer conhecido o Senhor Jesus, através do nosso testemunho, através de anunciarmos a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios 8:1 diz assim, olha, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. É o apóstolo Paulo quem está falando. Que ele, com todo o grupo, com a igreja que foi estabelecida, a primeira igreja, a igreja primitiva que foi estabelecida, ele diz, vos fazemos conhecer. Então, a igreja é quem faz o mundo conhecer a graça de Deus. Mateus 28:19, aí é o Senhor Jesus quem fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus aí, ele nos dá uma ordem, uma incumbência para que nós façamos discípulos de todas as nações. Não significa que nós vamos sair daqui da nossa casa, do nosso lugar e vamos em outros países. Não. Em todas as nações, a Igreja do Senhor está estabelecida. Então, nós vamos anunciando aonde nós estamos. E assim, todas as nações conhecerão a palavra do Senhor, conhecerão a obra de amor de Deus. E claro, material para um estudo mais específico, né? Existem pessoas, os missionários, que são sim chamados para sair de onde estão e ir para outros lugares distantes. É um chamado específico, mas todos nós que fomos salvos pela fé no Senhor Jesus, nós temos um chamado que chamamos geral, que é aonde estamos, aonde vivemos, compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus, tá bom? E quem é a igreja? Ora, se o mundo conhecerá a Deus através da igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós, sou eu e você, que somos a morada do Espírito Santo. Nós vamos caminhar em todos os lugares, em todo o universo, fazendo conhecida a sabedoria de Deus, a obra de Deus. Jesus, ele já nos salvou e ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o seu reino, onde ele é soberano. Para quê?
para anunciarmos a sua virtude. O que é isso? Para anunciarmos o seu amor. Virtude é toda disposição para fazer o bem. Então, Jesus, ele tem isso nele, é uma qualidade do seu caráter, fazer o bem, porque ele é o próprio bem. Isso está em 1 Pedro 2,9. Bom, se a igreja somos nós, sou eu e você, se somos nós que vamos caminhar fazendo conhecida a soberania de Deus, nós somos, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Jesus, ela é a cabeça deste corpo. A Bíblia retrata a igreja como sendo o corpo do Senhor Jesus e ele mesmo, o Senhor Jesus, sendo a cabeça deste corpo. E ele nos deixou a importante missão de fazer a sua obra, de anunciar o reino dos céus. Então, o corpo de Cristo, ele é formado por muitas pessoas em todos os lugares, com diferentes dons, mas que tem um coração transformado pelo poder do Salvador, pelo poder do Senhor Jesus. Apesar de sermos muitos, em muitos lugares, nós temos um único coração transformado pelo poder do Salvador. Em 1 Coríntios 12, 27, diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é o membro deste corpo. Então, nós que somos a igreja do Senhor, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos membro do corpo de Cristo. Em Efésios 4,16 diz assim, olha, dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. O que significa isso? Que Jesus nos salvou, que Jesus nos chamou das trevas para a sua luz, o seu reino, onde é soberano, para quê? Para que nós agora anunciamos a sua virtude. É essa a nossa função, como está em Efésios 4,16. Nós agora temos uma função de anunciar o reino de Deus, anunciar a obra de Jesus. Dessa forma, todo o corpo de Cristo, ele vai crescendo e ele vai sendo edificado, fortalecido pela palavra do Senhor. E quando foi que Deus estabeleceu isso? Em Efésios 1,4 fala assim que Deus, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, Deus, ele estabeleceu, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O que significa isso? Somos santos e irrepreensíveis porque nós somos bonzinhos? Não, por causa da nossa fé no Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que ele derramou sobre nós, que nós podemos agora almejar e buscar e viver essa santidade. Em 2 Timóteo 1,9, diz assim que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, Deus nos escolheu, ele nos chamou
na eternidade, antes mesmo que houvesse mundo, para nos relacionarmos com Ele, com Deus, pela fé no Senhor Jesus. Então, o Senhor, Ele nos estabeleceu como igreja para anunciarmos as maravilhas dEle antes da fundação do mundo. E olhando para a igreja, que somos nós, o mundo conhecerá a Deus. Então, nós temos essa incumbência de anunciar o amor de Deus. Nós temos o compromisso com Jesus de expressar o seu grande amor, e nós fazemos isso através dos frutos do Espírito Santo manifestos em nós. Quais são esses frutos? Em Gálatas 5:22 fala assim que, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, à medida que o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, ele também produz em nós esses frutos, à medida que nós vamos amadurecendo no nosso relacionamento com o Senhor, nessa nova vida que ele nos deu. O fruto do Espírito Santo, ele também vai crescendo dentro de nós. E essa revelação, ela traz mudanças poderosas em nossa vida, porque nós podemos agora escolher viver a vida cristã para o nosso próprio conforto, ou através desses frutos do Espírito Santo, usar o poder que Deus nos deu para conduzir vidas ao reino de Deus, vidas transformadas à imagem de Jesus. Então, o Senhor nos permite viver a nossa vida cristã para o nosso próprio conforto. Ai, tá bom assim, eu não vou fazer nada, eu quero ficar do jeito que eu tô, eu vou para a igreja, eu adoro ao Senhor, eu assisto culto, eu participo, mas depois eu volto para minha casa e tudo bem, né? Ou então, nós agora podemos usar todo esse poder que o Senhor nos deu através do Espírito Santo de Deus para também conduzir vidas para o Senhor, conduzir vidas à presença do Senhor Jesus, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho da paz, o sacrifício de Jesus, porque o que foi o sacrifício de Jesus? Pelo sacrifício de Jesus, antes o nosso relacionamento estava quebrado com Deus por causa do pecado, mas o sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz, ele restaurou a paz no nosso relacionamento com Deus. Então nós agora podemos novamente nos relacionar com Deus diretamente pela fé no sacrifício de Jesus. E é isso que o Senhor quer que a gente faça como igreja, que anuncie que agora, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz, nós temos novamente paz com Deus. É isso que o Senhor espera da igreja, que nós anunciamos o nome do Senhor Jesus. E temos condições de fazer isso? É claro que sim, escolhendo o aprendizado de amar o próximo, como Jesus nos ama, como Jesus ama a sua igreja, como Jesus ama o seu corpo. Assim, nós somos agora treinados por Deus para vivermos com Ele por toda a eternidade. Então, a nossa vida agora é uma capacitação diária através do Espírito Santo agindo em nós, para que nós sejamos aqui na Terra treinados para podermos então viver com o Senhor Jesus na eternidade. Deus está formando em nós
através dessa capacitação, desse treinamento, o caráter e a santidade de Jesus para vivermos com Ele na eternidade. Então, tudo que acontece em nossas vidas é para nos aperfeiçoar para a eternidade. Em 2 Coríntios 6, 17, diz assim: por isso, retirai-vos do meio a partir do verso 17, 2 Coríntios, a partir do capítulo 6, verso 17, até o capítulo 7, verso 1. Diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando para a igreja que está em Coríntios, para ela retirar do meio dela, se separar de tudo aquilo que é impuro. Para quê? Para que a gente nos purifique de toda a imundície da carne e do espírito, para que nós sejamos o quê? Aperfeiçoados, para que a nossa santidade seja aperfeiçoada no temor de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala conosco hoje também, que somos a igreja do Senhor, que nós precisamos nos aperfeiçoar para vivermos a eternidade com Deus. E nós nos aperfeiçoamos de que forma? Tirando do nosso meio tudo que é impuro e vivendo no temor do Senhor. Assim teremos a nossa santidade aperfeiçoada. E segundo Coríntios 13, 9, capítulo 13, verso 9, o apóstolo Paulo também fala: pois nos regozijamos quando nós, sendo fracos, e vós sois forte, e isto é o que rogamos, a saber, o vosso aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo o quê? Que ele estava se dando, ele se alegrava quando ele se dando, ele se fazendo de fraco para fortalecer a igreja, para que a igreja fosse aperfeiçoada. Então é isso que o Senhor Jesus espera de nós, o nosso aperfeiçoamento aqui nesta vida, enquanto estivermos vivendo no nosso corpo mortal, que nós tenhamos a nossa santidade, o nosso caráter aperfeiçoado, para que nós possamos viver na eternidade com Ele. Em Efésios 4, de 12 a 15, o apóstolo Paulo continua, ele fala assim, olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Jesus Cristo. Então, quando nós temos a revelação de que estamos sendo treinados para ter o caráter e a santidade de Jesus, nós teremos consequências em nossa vida. Nós estamos vendo aí que nós estamos sendo aperfeiçoados para a obra que o Senhor tem para nós, que é o quê? A edificação do corpo de Cristo. Através de cada cristão, o corpo de Cristo, ele é edificado. Então, é uma responsabilidade que nós temos. Edificar o corpo de Cristo até que todos os membros deste corpo
chegue à medida de varão perfeito, de homem perfeito, à medida que todos os membros deste corpo alcance a estatura completa de Cristo. Para quê? Para que nós não andemos mais inconstantes, né? Sendo levados, sendo enganados por qualquer pessoa que venha nos trazer uma novidade que esteja fora da palavra de Deus. Então, quando nós temos esta revelação de que estamos sendo treinados para ter o caráter e a santidade de Jesus, nós temos consequências em nossa vida. A primeira consequência é que nós agora temos o desejo de ser transformados, de ser como Cristo. E para isso, eu preciso optar pelo crescimento espiritual. Em Romanos 12:12, o apóstolo Paulo nos fala que nós não podemos mais estar conformados com este mundo, mas que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira consequência que nós temos em nossa vida é o desejo de ser transformado a partir do momento de que nós temos a revelação de que nós estamos sendo treinados para algo, que o Senhor está nos treinando para algo. Então, nós precisamos agora nos entregar a este treinamento. E a primeira coisa é optar pelo crescimento espiritual. A segunda consequência é que seremos transformados com uma vocação clara e definida. Não seremos mais instáveis na nossa vida espiritual. A nossa fé em Jesus, ela nos dará firmeza e estabilidade para vivermos para o Senhor. Não estaremos mais cocheando entre dois senhores, como diz Lucas, no capítulo 16:3. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas de Mamon. Então, a segunda consequência é que nós seremos transformados com uma vocação clara e objetiva. Nós teremos finalidade na vida cristã, nós teremos solidez de objetivo, nós teremos maturidade para não sermos mais como meninos inconstantes levados por todo vento de doutrina. Então, agora nós estaremos firmados em Jesus Cristo. E nós agora vamos servir a Deus e não vamos mais nos deixar levar pelas coisas do mundo. Discorrendo a Bíblia, nós podemos observar que Deus, ele trocou o nome de algumas pessoas para marcar essa mudança de caráter, para marcar essa transformação. Em Gênesis 17:5, Deus trocou o nome de Abraão. Abrão, como ele era conhecido anteriormente, o nome dele significava pai grande, um grande pai. Né? Mas Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de muitas nações, como Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação e Deus cumpriu, por isso Deus mudou o nome dele. Em Gênesis 17:15, Sarai significava estéril. Mas Deus mudou o nome de Sarai para Sara, que era a esposa de Abraão. Sara significa fértil. Nós conhecemos a história e sabemos que antes Sarai, ela era uma mulher estéril, ela não podia gerar filhos. Mas Deus mudou, porque Deus transformou a Sara e transformou ela numa mulher fértil. Ela foi mãe
de uma grande nação. Em Gênesis 32, 28, nós podemos ver que Deus também transformou o nome de Jacó. Jacó, como ele era conhecido, esse nome significava enganador ou trapaceiro, né? Mas Deus transformou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus, aquele que reina com Deus. Houve uma transformação de caráter e a partir do momento dessa transformação, Deus mudou também o nome. Em Mateus 16, 18, nós vimos que Deus mudou também o nome de Pedro. Pedro antes chamava Simão, que significava inconstante. E depois Jesus diz para Pedro que ele agora será Pedro, rocha, firmeza. Porque Deus estava mudando o caráter dessas pessoas. Em Atos 13, 9, até este versículo 13, 9, o apóstolo Paulo, ele é chamado de Saulo. Mas a partir de então, Saulo significa o grande, né? Por quê? Porque Saulo, antes de se converter, ele era um homem respeitado, né? Ele era um grande soldado, um comandante, e ele era muito respeitado por todas as autoridades que tinham em Jerusalém. Mas a partir do momento que ele se converte, a partir do momento que ele se entrega para fazer a obra do Senhor Jesus, então Jesus começa a chamar Saulo de Paulo, que significa o pequeno. Interessante, né? E porque se ele era grande, ele agora é o pequeno. Por quê? Porque Jesus está acima dele. Jesus é grande. E assim é com a nossa vida. À medida que nós vamos sendo transformados, à medida que o Senhor vai nos transformando e capacitando para a obra dele, nós vamos reconhecendo o quão pequeno nós somos, né? E Jesus é que vai nos conduzindo. Então nós vamos diminuindo para que o Senhor cresça cada vez mais em nós e reine em nós. Que coisa linda, né? Para ter maior clareza sobre o que fomos chamados a fazer. Então vamos ver, né, uma situação aqui que vai nos clarear um pouco mais sobre o que nós fomos chamados para fazer. Pense que você recebeu um convite do presidente da República para uma recepção, um jantar de gala no Palácio da Alvorada. Como é que você vai se preparar para esse jantar? Você vai vestir a sua melhor bermuda, o seu melhor tênis e vai? Não dá, né? Não é assim. Quando nós entendemos que Deus nos chamou para algo que tem a ver com a eternidade, nós temos que nos preparar para isso. Então, se você é chamado para um jantar de gala, se você é chamado para um casamento, você vai colocar a roupa, você vai colocar uma vestimenta própria para aquele evento. Você não vai de qualquer maneira. Da mesma forma, nós, né? O chamado, o convite, o treino que o Senhor está nos chamando, ele está relacionado ao vestir-se a caráter. Então nós temos que nos vestir, nós temos que nos revestir deste novo caráter, que é o caráter de Jesus, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer forma. Nós não podemos fazer a obra do Senhor revestidos daquela velha natureza, né, de maldade, de pecado. Não, nós temos agora que nos revestir da nova natureza que o Senhor Jesus nos deu, né? Natureza de santidade, de amor, de paz, de longanimidade. Então nós temos agora que nos revestir
com este novo homem, né, com esta nova pessoa, para que nós possamos agora fazer a obra do Senhor. Então, quando nós entendemos que para trabalhar com Deus e para Deus, nós precisamos ter este caráter de santidade de Jesus, nós vamos nos preparar para isso. A nossa prioridade agora deve ser viver a eternidade com o Senhor. E para isso nós devemos estar dispostos a ser treinados em todas as áreas. Segundo Timóteo 3, de 10 a 12, fala assim, né? O apóstolo Paulo falando para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Ícono e em Listra. Tais perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão essas perseguições. Então, a nossa prioridade agora deve ser viver a eternidade com o Senhor. E para isso, o Senhor vai nos capacitar. E nós devemos estar dispostos a ser treinados pelo Senhor. Nós estamos caminhando neste mundo, anunciando o reino de amor, o reino de paz que o Senhor Jesus nos ensinou. E nós vamos sofrer perseguições por conta disso, mas nós temos que estar preparados para sofrer essas perseguições. E mesmo sofrendo essas perseguições, nós devemos estar firmados, sabendo que o Senhor Jesus, ele vai nos livrar de todas elas. E nós não ficamos mais somente atrás das coisas materiais e passageiras deste mundo. Por quê? Porque o nosso foco agora é outro. O nosso foco agora é a eternidade. E da mesma forma que nós queremos viver na eternidade, nós queremos também levar as pessoas conosco, né? Nós não temos mais aquela ganância, aquele egoísmo de querer as coisas só para nós. Não, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, aquilo que nós sabemos que é maravilhoso, nós queremos para nós, mas nós queremos levar vidas conosco também, né? Em Mateus 6,19, Jesus fala assim: olha, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Não, o nosso foco agora é juntar tesouros para o reino de Deus. Ganhamos vidas para levar para o reino de Deus. Nós vamos viver na eternidade, mas nós queremos também levar o máximo possível de pessoas para viver essa eternidade, para viver neste paraíso, para viver neste reino de amor e de paz. Nós agora somos os soldados do exército de Deus e não podemos nos envolver com as coisas deste mundo de tal forma que nos desvie dos objetivos de Deus para a nossa vida. Em 2 Timóteo 2,4 diz assim, olha, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, que o chamou. Então, nenhum soldado em serviço. Nós somos os soldados de Deus. Nós estamos em serviço. Nós estamos sendo treinados. Nós estamos sendo capacitados em todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Então, nós não podemos nos envolver mais com as coisas deste mundo e permitir que essas coisas nos desviem, nos afastem do objetivo principal, que é servir ao Senhor, que é fazer a obra de Deus, que é cumprir com o chamado para o qual Ele nos chamou, ser luz neste mundo, ser sal desta terra. Pensar nas coisas de Deus agora é o nosso objetivo. Vivemos para manifestar o amor de Deus através do sacrifício de Jesus.
e anunciar o seu reino de paz. Então, nós agora temos essa incumbência. Nós agora vivemos para manifestar o amor de Deus. O amor de Deus, ele foi anunciado através da vida do Senhor Jesus, porque Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus, ele deu seu filho em sacrifício quando nós éramos ainda pecadores. Essa é a maior demonstração de amor que Deus poderia nos dar. E nós vamos anunciar este sacrifício e anunciar o seu reino de paz. Colossenses 3, de 1 a 2, fala assim, ó, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui, da terra. Em 2 Coríntios 5, de 14 a 15, pois o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós antes estávamos mortos nos nossos pecados, mas pela nossa fé no Senhor Jesus, nós agora temos uma nova vida. E essa nova vida, ela é para ser vivida não para nós mesmos, mas agora nós vivemos para Jesus Cristo. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Reinaremos com Jesus na eternidade quando nós morrermos para este mundo e vivermos para Deus. 2 Coríntios 4:11 diz assim, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste na nossa carne mortal. Então, nós reinaremos com Jesus na eternidade quando nós morrermos para este mundo. Nós continuaremos vivendo aqui, vivendo neste corpo mortal, mas os prazeres deste mundo, eles já não terão domínio sobre nós. Porque o nosso prazer está em termos comunhão com o Senhor, em fazermos a obra dele, em anunciarmos o Evangelho, ganharmos vidas para Jesus. Então nós reinaremos com ele também na eternidade. O mundo conhecerá a Deus quando a igreja de Jesus, que somos nós, eu e você, obedecermos a ordem que ele nos deixou. E que ordem foi essa? Está lá em Mateus 28:19, mas está em Marcos, mas está em Lucas também. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, o mundo conhecerá a Deus quando nós, que somos a igreja, que somos o seu povo, que somos chamados, que somos remidos, que fomos lavados com o sangue do Cordeiro, não porque merecemos, mas pelo grande amor dele, pela nossa fé no Senhor Jesus, quando nós obedecermos a ordem que ele nos deixou. Então, o mundo realmente conhecerá a Deus, conhecerá o seu amor, conhecerá o seu amor expresso no sacrifício de Jesus. Quando nós sairmos para anunciar o seu grande amor, anunciar o Evangelho, então o mundo conhecerá a Deus. E isso sou eu e é você que temos que fazer. Somos nós a quem o Senhor Jesus chamou, a quem o Senhor Jesus ensinou e designou para que nós vamos e anunciamos o seu grande e poderoso nome. Amém?
Encerramos aqui esta aula e nos encontraremos logo mais às 10, teremos culto às 10 da manhã e também às 18 horas. Que nós possamos lembrar que quando participamos do culto, nós estamos adorando, cultuando a Deus. O culto é para o Senhor. Então, que nós tenhamos esse coração grato e disposto a adorar ao Senhor. Vamos orar então para encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças por esta oportunidade, por este momento, por mais um pouquinho que o Senhor nos concede de aprender a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, trazendo à nossa mente tudo isso que nós estamos vendo sobre o senhorio de Jesus em nossas vidas, Pai. Que nós possamos cada dia mais diminuir para que o Senhor Jesus cresça em nós, Senhor. E nós te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que tenham todos um bom domingo e que nós possamos aí meditar, né? Sempre na palavra do Senhor, lembrando sempre que o Senhor nos resgatou de um mundo de trevas, nos levou para o seu reino de luz, para que nós possamos anunciar as suas maravilhas. Amém? Bye, bye e um ótimo domingo a todos.